Quando você decide mudar de verdade, algumas coisas na sua vida já não importam mais. Sabe por quê? Porque você não precisa ser aquela pessoa que você foi treinado para você ser. Existem várias pessoas que querem uma mudança, querem fazer diferente, mas elas estão com a síndrome de Gabriela. E eu vou te falar um relato meu, que eu decidi mudar. Quando eu comecei a ouvir algumas coisas na minha vida, eu decidi mudar. A minha transformação, ela veio tanto no lado espiritual quanto no meu lado pessoal, ela veio através de quando eu comecei a ler a palavra de Deus. E inclusive, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, foi a época que eu estava mais afastado da igreja católica, que eu era um católico, me dizia um católico, mas quando eu descobri o que o católico fazia, eu vi que nem católico eu era, porque eu não estava cumprindo nem 1% do que deveria estar cumprindo. Primeira coisa que eu tive, eu li a palavra. E quando você lê a palavra, você começa a ver alguns conflitos com o seu interior, com a sua pessoa. E aí você decide mudar. E aí você escolhe na sua cabeça, às vezes, de não querer algumas coisas, não gostar de algumas coisas, não nascer e continuar daquele mesmo jeito que você sempre foi, ou você foi doutrinado para isso. E eu decidi mudar várias coisas na minha vida, porque eu preciso fazer diferente, eu não preciso fazer igual todo mundo faz. E quando você pensa e decide mudar, você começa a enfrentar novos desafios. O primeiro desafio é com você mesmo. Só que você tem que ter na sua mente que você pode ser uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa diferente. Você simplesmente precisa acreditar que você consegue, você vai ser diferente das outras pessoas. Eu comecei a olhar várias coisas, um exemplo que eu não comia. Eu não como jiló, eu não como quiabo, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como piqui, eu não como um monte de coisa. E eu comecei a falar assim, por que eu não como isso? E aí eu comecei a ressignificar o meu cérebro. Eu experimentei o piqui, apesar de eu não gostar dele, mas eu falei, por que eu tenho tanto ódio do piqui, sendo que a minha esposa gostou a vida inteira, e eu em mais vamos pôr ali, 13 anos de casamento, 14 anos de casamento, hoje eu tenho 15, eu já tava naquela proibindo a minha esposa de trazer aquele trem pra dentro da minha casa, porque ele era fedorento, porque deixava tudo fedido, ou porque era uma coisa que eu trouxe de berço e veio pra dentro do meu casamento e eu deixei entrar. Porque a sua vida também é assim, às vezes tem coisas no seu casamento que você trouxe de berço e deixou entrar. Porque cada um de nós, quando a gente casa, cada um leva uma mala de entulho, de coisa boa e coisa ruim. E a sua mala, o que você levou para dentro da sua casa? O que os seus filhos vão levar da mala sua velha, cheia de coisas ruins, para a próxima geração? Então eu decidi fazer diferente. Falei, por que eu não como isso? Eu vou comer isso, isso, isso e aquilo, e eu vou começar a gostar. Então eu treinei o meu cérebro a fazer tudo o que ele não queria fazer, porque é muito bom ficar no conforto. Primeiro eu tomei banho gelado mais de 6 meses. Por quê? Porque o nosso cérebro não quer tomar banho gelado. Principalmente lá em Rondonópolis, quando era calor demais, seu cérebro geralmente queria tomar um banho gelado de tarde. Mas no frio ninguém quer tomar banho gelado. De manhã ninguém quer tomar banho gelado. É escassez? Não, não é escassez. É você treinar o seu cérebro para fazer coisas diferentes. Por quê? Porque eu posso ser diferente, você pode ser diferente, nós podemos ser diferentes. Mas o que eu preciso para deixar isso tudo diferente? É pôr na minha cabeça que eu preciso ser diferente. Quando eu decidi parar de beber, foi quando o meu coração foi preenchido. E quando ele foi preenchido por alguma coisa, que eu descobri que eu buscava na bebida um refúgio de coisas que eu nem sabia mesmo o que era, só que eu não tinha aonde me apoiar e eu me apoiava nela. Por quê? Porque ela me deixava num estado de embriaguez, e esse estado de embriaguez escondia os problemas que tinha dentro de mim, no meu interior. E aí quando eu comecei a entender isso, e isso, meu coração foi preenchido, foi me deixando, parando à vontade. E quem foi me ativar sobre isso? Foi o Espírito Santo de Deus. Não foi sua esposa que mandou você parar de beber? Não, não foi minha esposa, tanto é que ela mandou parar de beber mais de 9 anos. E assim, não foi ela que fez. Então, quando ela falava, eu fazia era beber mais. Então, há algum tempo já, há anos, eu tô sem beber, sem pôr bebida alcoólica na boca, mas uma decisão minha. E eu descobri que eu não preciso daquilo. Fora que os meus filhos não precisam passar por tudo que o meu filho mais velho passou, de vendo coisas acontecerem por causa de uma coisa que eu decidi agora mudar. Então, assim, quando a gente decide mudar, nós podemos ser uma nova criatura. E a melhor criatura que a gente pode ser é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Cristo entra na nossa vida e a gente deixa ele entrar, ele causa e age uma transformação dentro do nosso interior. Então o que eu quero te dizer com esse vídeo? Por que eu quero te falar sobre isso? Porque você também pode ser uma pessoa diferente, você também pode ser uma pessoa que vai gerar renda diferente, você pode ser uma pessoa que vai trabalhar em local diferente, você vai ser uma pessoa que vai faturar diferente, que vai ter um relacionamento diferente, que não vai ter aquelas brigas que você viu nos seus pais, dentro da casa deles. Você pode ser uma pessoa diferente. Eu decidi ser diferente, por que você não pode? Então entenda que coisas são feitas para ser mudadas, só que ela só muda se você permitir. Se você nunca correu 5 km, você pode correr. Se você nunca gravou um vídeo, você pode pegar e gravar. Se você nunca ajudou ninguém, você pode começar a ajudar. Se você nunca teve coragem de ir num restaurante chique, você pode arrumar um dinheiro e ir, nem que você gaste tudo, mas para você ter aquela experiência. Só que uma coisa você tem que pensar hoje, que a sua mudança depende do seu cérebro, do seu neurônio, do que você está fazendo hoje, e não depende do que você
tá só pondo na cabeça e não faz, não toma atitude. Então você precisa ser diferente, mas você tem que acreditar em você mesmo, olhar no espelho e falar, ó, gurizão, você vai dar conta, você é forte, corajoso, Deus está contigo. Se eu não tivesse de verdade aceitado a Cristo, teria sido muito mais difícil. Por quê? Porque tem dias que a gente acontece de causar um desânimo em nós, de acordar cedo, um desânimo para tudo, e aí você simplesmente não tem às vezes com quem se agarrar. É muito bom quando você tem gente próxima de você com quem te agarrar, para te dar, fortificar e falar assim, vai, continua. Então assim, hoje tudo que eu faço, eu já faço isso há alguns anos, tudo que eu vou fazer, às vezes eu vou levantar de madrugada para orar, eu coloco pessoas ao meu redor, entende? Eu coloco pessoas para acordar junto comigo. Por quê? Pra mim não desanimar, pra gente não fraquejar. E se tiver comprometimento com outras pessoas, é mais certeza ainda de que vai acontecer aquilo. Ah, eu vou orar de madrugada. É difícil? É complicado orar de madrugada? É difícil, é complicado. Acordar 3 horas da manhã pra orar. Mas e pra você fazer uma corrida? E pra você fazer alguma coisa? E pra ir na academia? Você coloca pessoas para ir junto contigo, para poder você entender. Assim como eu chamo pessoas para investir junto comigo, para estar junto comigo, eu falo com casais, junto com a minha esposa, existe meios de você ser uma pessoa diferente. Só basta você acreditar. E se você entendeu o que eu tô falando, se você entendeu esse desabafo, esse vídeo aqui, que foi comprido, esse story, não sei onde você tá vendo, você pode simplesmente apertar aí no gostei, fazer um comentário que não custa nada para você. Você decide mudar ou não? Escreve aí, eu decido mudar. Você pode ser diferente. Se você quer ajuda para isso, para sua transformação, para ressignificar, para a gente entender tudo que está rolando na sua vida, você tanto homem quanto mulher, eu e minha esposa trabalhamos com isso, a gente fala hoje, damos mentoria para casais e também falamos individualmente. Então, se você precisa de ajuda, não tem com quem conversar, não tem com quem se alinhar, principalmente não tem forma nenhuma de comunicação com Deus e precisa e quer ter, eu estou aqui para te ajudar. E você fala comigo que eu estou aqui. Eu sou Anderson Viana.